Nada como relaxar, conhecer boas pessoas, comer boa comida e fazer pinturas bonitas. Por isso no vídeo de hoje vamos conhecer Tokaido, que foi lançado pela Galápagos Jogos. Fiquem aí. Em Tokaido, os jogadores são viajantes fazendo o caminho de Tóquio a Edo. Nesse percurso, eles compram souvenirs, pegam banhos quentes, fazem deliciosas refeições e conhecem pessoas pelo caminho. Então, vamos ao setup. É colocado o tabuleiro na mesa com cada um dos decks de refeições, de encontros, de banhos quentes e de souvenirs embarados nos seus respectivos lugares. Em seguida é colocado cada um dos decks de paisagem em ordem crescente. As cartas de conquista são posicionadas ao lado do tabuleiro para que todos os jogadores tenham acesso a elas. E cada jogador recebe um marcador para sua pontuação, um token de bagagem e o seu peão, que é colocado junto com os outros aleatoriamente na primeira parada de Tóquio. Cada jogador recebe aleatoriamente dois tiles de personagem, vai escolher um e vai colocar o outro de volta na caixa. Ele vai colocar o seu marcador de bagagem aqui para representar a sua cor no seu personagem e vai pegar o seu dinheiro inicial marcado no canto. No caso, 4 moedas. Então você pode começar a jogar. O jogo é muito simples, o jogador da vez é sempre o que está mais atrás no caminho entre Kyoto e Tóquio. Ele vai fazer a sua ação, que vai mover o seu personagem para algum lugar mais à frente de onde que ele está. O tabuleiro ele tem várias dessas paradas. Ele tem também essas paradas duplas que são somente usadas nos jogos de 4 ou 5 jogadores. Para determinar que jogador está sempre mais atrás, é sempre o jogador ou que estiver, por exemplo, obviamente mais atrás, como nesse exemplo aqui, ou em caso de jogadores estarem no mesmo espaço, na mesma localização, é o jogador que está mais longe da rua, ou seja, no caso, esse daqui. Como os jogadores são colocados aleatoriamente no inicial, o jogador, de novo, respeitando aquela regra, o jogador que está mais longe da rua é o jogador que começa, ou seja, o último jogador da fila. Então, no seu turno, o jogador da vez vai pegar o seu peão e vai mover ele para qualquer lugar entre um in e outro, ou seja, ele não pode passar de um in, e vai realizar a ação daquele lugar. Vamos dizer que ele pegou e veio para cá. Fez a ação daquele lugar, é a vez do próximo jogador, de novo o último do lugar da fila, que agora é o amarelo. Vamos dizer assim que ele veio para cá e fez a ação daquele lugar. Nisso, o verde vai jogar e coloca aqui, e agora é a vez do roxo. O roxo, como ele é o último, ele pode vir para cá, realizar aquela ação e ele continua sendo o último. Então ele ainda vai jogar de novo, que ele pode vir para qualquer um dos outros lugares disponíveis. Ao mover o seu peão e parar com ele no local, o jogador vai fazer a ação daquele local específico. Então, vamos ver cada uma delas. O primeiro lugar que nós temos aqui é o local do shopping. Nesse local, o jogador que para ali vai abrir 3 cartas na mesa e vai poder fazer uma compra daquelas 3 cartas. Essas cartas de souvenirs, elas são um set collection. O set collection é composto de 4 tipos de itens diferentes. Itens pequenos, vestuário, arte e comida e bebida. Ele vai abrir esses 3 itens e vai poder comprar quantos deles ele quiser. Muito importante lembrar que para fazer a ação da lojinha de souvenirs, o jogador tem que ter obrigatoriamente pelo menos uma moeda. Mas ele não é obrigatório a comprar nada. Quando ele chega ali, ele vai poder comprar os itens dele. Cada item, no momento que ele compra, ele vai adicionar ele à coleção e vai começar o seu set. O primeiro item de um set, ele vai valer 1 ponto, o segundo item 3, o terceiro item 5 e o quarto item 7 pontos. Os sets são feitos de itens diferentes, ou seja, um set pode ter no máximo
4 cartas. Caso o jogador compre uma carta que tu já tem, ou seja, ele vai começar um novo set. Os pontos do set são ganhos imediatamente, ou seja, vamos dizer que esse personagem que ele comprou, esse aqui, item pequeno, e depois ele comprou esse outro item aqui, e esse aqui ele resolveu não comprar. Esse aqui ele vai colocar embaixo do monte e vai ganhar a pontuação por esses itens aqui. Ele vai ganhar 1 ponto pelo primeiro item do set, vai colocar o segundo item que ele comprou e vai ganhar automaticamente 3 pontos. Ou seja, ele ganha esses pontos imediatamente, ou seja, ele vai mover o marcador dele aqui para o 4. Da próxima vez que ele parar em alguma loja de souvenirs, ele vai fazer a mesma coisa, vai comprar e vai adicionar esse negócio também à trilha de souvenirs dele. Por exemplo, vamos dizer que ele adiciona esse aqui e ele vai ganhar mais 5 pontos. O segundo lugar disponível é o lugar do templo. No templo, o jogador vai pegar de 1 a 3 moedas e vai fazer uma doação ao templo. Como é que ele faz isso? Ele simplesmente escolhe a quantidade de moedas que ele quer doar e coloca aqui no espaço do templo da cor dele. Nesse caso aqui o roxo, vai colocar aqui 2 moedas para o roxo e vai automaticamente marcar 2 pontos. Muito importante lembrar que, assim como na loja de souvenirs, um jogador só pode parar no templo caso ele tenha no mínimo 1 moeda. E ele tem que obrigatoriamente sempre fazer 1 moeda de doação caso ele pare no templo. O templo ele tem uma regra de scoring especial para o final do jogo em quem tiver doado mais. O terceiro espaço disponível é o espaço dos encontros. Quando o jogador chega naquele espaço, ele vai simplesmente pegar uma carta de encontro e vai adicionar ela à sua coleção. Ao adicionar a carta à sua coleção, você faz automaticamente o efeito dela. São 5 tipos de encontros que você pode ter durante a partida. Tem, por exemplo, o Samurai, que você ganha automaticamente 3 pontos. A Miko, que é a sacerdotisa, que ela faz uma doação de 1 moeda do banco da reserva geral para o templo na sua cor e tu ganha automaticamente 1 ponto. Tem o Anabito, que é o viajante, que ele tem de 3 cores diferentes, que é uma para cada uma das paisagens que a gente vai ver logo em seguida. Quando tu fizer um encontro com ele, tu vai pegar a paisagem que tiver descrita nele, da cor, e vai pegar o menor número possível que tu ainda não tenha. Ou seja, caso tu ainda não tenha nenhuma daquela pintura, tu vai pegar o número 1. Caso tu já tenha algum, tu vai pegar o menor número possível. O segundo é o Shokunin. Nele você vai pegar a primeira carta da pilha de souvenirs e vai colocar na tua coleção. E tu vai escorar dependendo do número do set que tu estiver fazendo com ela. E por último nós temos o Kuji, que é o rico. Ele vai te dar 3 moedas automaticamente. O próximo espaço que tem é um dos espaços de pintura. Eles têm 3 espaços disponíveis, que são as planícies, as montanhas ou o mar. Dependendo de qual um desses espaços que tu tiver, tu vai simplesmente pegar uma dessas cartas e vai adicioná-las à tua coleção. Lembrando que você vai pegar o menor número possível da respectiva coleção. Vamos dizer que eu parei ali nas planícies, eu vou pegar aqui a primeira parte da planície e vou começar a montar a minha pintura. Nisso eu vou marcar automaticamente 1 ponto. Caso seja a segunda vez que eu esteja parando num negócio de planície, eu vou pegar aqui, vou procurar na pilha o número 2, vou adicionar ela à minha pintura e vou marcar 2 pontos. O primeiro jogador que completar cada uma das pinturas vai ganhar uma carta de bônus especial que vale 3 pontos. Vale lembrar que quando um jogador completa a pintura e pega essa carta, ele fica impossibilitado de fazer essa ação aqui novamente. Porque tu não vai ter mais cartas para adicionar esse aqui, ou seja, mesmo depois de ter completado, tu não pode fazer aquela ação nem que seja para bloquear outro personagem. O próximo espaço disponível é o espaço dos banhos quentes. No espaço dos banhos quentes, o jogador simplesmente pega uma das cartas e adiciona ela à coleção. As cartas vão de 2 a 3 pontos, tudo dependendo se tu viu os macaquinhos ali. Esses pontos são ganhos na hora que o jogador pega as cartas. O terceiro espaço é o espaço do banco. Quando o jogador chega ali, ele automaticamente pega 3 moedas e adiciona ele à sua reserva. E por último dos espaços nós temos a estalagem. O primeiro jogador que chegar à estalagem, ele vai comprar um número de cartas de jogadores mais 1. Ou seja, aqui nós temos um exemplo de 4 jogadores, nós vamos comprar aqui 5 cartas. O jogador aqui ele vai
olhar só para ele, olhar as cartas que tiver, vai escolher uma delas, adicionar ela à coleção e vai pagar a quantidade de dinheiro respectivo para aquela carta. Muito importante lembrar que um jogador nunca pode comer a mesma coisa entre uma refeição e outra. Ou seja, ele, por exemplo, ele já comprou aqui um soba, ele não vai poder comprar mais um desses de novo. Então por isso que é uma das coisas muito importantes ser o primeiro ou não ser pelo menos o último ao chegar no in, é ter mais opções de refeições disponíveis para sua compra. Ao adicionar essa carta à coleção, o jogador automaticamente marca 6 pontos. E larga as cartas aqui para o próximo jogador que chegar no in, e vai fazer uma escolha dessa pilha de cartas. O último jogador vai ter somente 2 cartas disponíveis para fazer sua escolha. Ou seja, como eu já disse, é muito importante não chegar tão por último, a não ser que essa seja a sua única escolha. Um jogador não é obrigado, quando chegar na estalagem, a comprar uma das cartas de refeição, tanto que ele não tenha dinheiro, ou caso todas as refeições que ele tenha já tenham sido compradas. Então, depois disso, a gente começa uma nova viagem. Depois que todos os jogadores tiverem chegado ao in, feito a sua refeição, nós começamos a nova parte da viagem de novo até o próximo in. Eles vão, de novo, fazendo cada um as suas ações, sempre começando pelo que tiver no fim da fila, até chegar a esse in, até esse e até o final da viagem aqui em Edo. Quando todos os jogadores chegarem na última estalagem em Edo, acontece o final de jogo e nós vamos ver quem ganharam as cartas de conquista. As cartas de conquista são presenteadas aos jogadores que tiverem feito o maior número de banhos, o maior número de encontros, tiverem gastado mais em comida e tiverem o maior número de souvenirs. Em caso de empate entre 2 jogadores, os 2 jogadores ganham a mesma quantidade de pontos. Depois nós vamos ver aqui a pontuação do templo. Primeiro, o jogador que tiver doado mais moedas para o templo ganha 10 pontos. O segundo jogador que tiver doado mais para o templo ganha 7 pontos. O terceiro ganha 4 e todos os outros que tiverem feito uma doação ganham 2. Em caso de empate, novamente, os 2 jogadores ficam na mesma posição e ganham exatamente a mesma quantidade de pontos, os 2. Para ganhar alguma pontuação, o jogador tem que ter pelo menos doado uma moeda. Ou seja, caso num jogo de 5 um jogador não tenha doado nada ao templo, ele não vai ganhar aqueles 2 pontos para todos os outros jogadores. Depois disso, a gente vai ver quem fez o maior número de pontos e esse jogador é o vencedor. Então, essas foram as regras do Tokaido. Vamos às considerações finais. Então, essas aqui foram as regras do Tokaido, um jogo muito divertido, bem relax, assim, é tipo um filler euro, porque ele toma um tempo bom, mas ele não é aquele coisa que tu queima o teu cérebro fazendo milhões de contas e tudo mais. Não, tu só tá ali de boa, andando teu peãozinho pra frente, o último que joga e tudo mais, tentando fechar tua pintura, tentando fechar o teu setzinho de comidas, de acessórios, de penduricalhos e tudo mais. Ele é um jogo bem estratégico, mas ao mesmo tempo ele é bem leve para a família toda. E o número dele também é bom, ele é de 2 a 5 jogadores. Ou seja, ele contempla com a maioria das mesas, que não é só aquele de 2 a 4, às vezes tem mais uma pessoa para jogar, e 5 jogadores é um número bom. Então, era isso pelo vídeo de hoje. Tokaido falando pela Galápagos Jogos. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o like, se gostaram muito mesmo. Adicione os favoritos e se não for inscrito no canal, se inscreva. Se for aqui de Porto Região e quiser aqui dar uma jogada no Tokaido, passe aqui na Lens, link na anotação da tela ou na descrição do vídeo. Era isso pelo vídeo de hoje. Feito então, até a próxima.